uma vida ligada à ferrovia. Meu início no Horto Florestal foi acompanhando meu pai. O pai era mestre em hidráulica nas oficinas da Companhia Paulista. Eu tinha aquele tempo lá, 8 a 10 anos, e eu acompanhava meu pai com a equipe dele, que vinha prestar serviço aqui no Horto, nas bombas d'água que existia aqui. Como funcionário da ferrovia, fora de Rio Claro, mas a secretaria, que eu era subordinado, tinha contato também com a superintendência do serviço florestal. Então foi um período muito significativo na minha vida profissional. Minha vida digamos assim, não vou dizer ecólogo, porque eu não tenho essa formação, mas ligado à natureza. Naturalista, sim, eu sou desde criança. Aqui era a Fazenda Santo Antônio. Esse solar aqui foi construído por Antônio Paes de Barros, primeiro barão de Piracicaba. Ele comandava aqui, que é uma das principais fazendas de café do estado. Veio morar aqui no lugar dele o filho dele, Rafael Tobias Paes de Barros, o segundo barão de Piracicaba. O segundo barão de Piracicaba, o primeiro era o Antônio Paes de Barros, que era fundador de Rio Claro, um dos fundadores, né? Devido à decadência do café, ficou meio abandonado. Foi onde a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, para pôr em prática uma ideia do Edmundo Navarro de Andrade, comprou tudo isso, comprou a fazenda. Mas quem deu ênfase em toda essa história aí foi o Navarro de Andrade. Logo que a Companhia Paulista comprou, não tinha essas palmeiras. Foi plantado pelo Edmundo. Isso em 1916. A Casa da Madeira, na realidade, foi um complemento do Museu do Eucalipto. Foi um complemento. Idealizado por Edmundo Navarro de Andrade. O Edmundo morreu. Quem assumiu toda a responsabilidade do serviço florestal foi o sobrinho dele, Armando Navarro Sampaio. Essa casa de madeira que tem ao lado ali da passarela, hoje é apelidado Centro de Convivência. Não tem nada a ver. Isso foi fundado dia 12 de novembro de 1954. O nome original mesmo é Clube Educativo Social Navarro Sampaio. Foi uma homenagem a esse personagem, sobrinho da Navarro, que foi construída essa edificação. Eles deveriam dar um pouco mais de atenção a isso tudo. Então um personagem da fundação respondeu, mas o Estado tem tantos, 90 e poucos, outras unidades de conservação que também merecem a atenção. Mas tudo bem, só que nenhuma delas tem o que representa para Rio Claro o Horto Florestal Navarro de Andrade. Tudo em volta de Rio Claro está resumido a isso aqui. Desde a primeira casa construída, esse solar Navarro de Andrade. Não pode haver comparação com outras unidades de conservação. Tem uma história, ficou gravado na minha memória, fragmentos de uma época que eu não vou esquecer. É isso aí.
Então, meu nome é Marcos, tenho 53 anos de idade. A gente está fazendo um trabalho aqui no Horto Florestal. A gente começou esse trabalho aqui em 2010, quando a gente fez a pintura do Amigos do Horto lá na sede, lá em cima. E a gente voltou a fazer um serviço para a cidade e a gente depois, há um tempo, voltamos aqui, começamos a pintar ali o pessoal da Cepradema na casa ali que estão, né? E aí a gente foi pintar o museu, acabamos o museu inteirinho por fora e não parou só nisso. Aí a gente voltou aí na lanchonete, pintando a lanchonete e começando a pintar o solar aqui, sabe? E agora a gente acabou de pintar por fora e a gente começou a pintar por dentro agora. Aqui no Horto foi praticamente a minha vida, sabe? Desde criança, e eu gosto muito de trabalhar aqui, sabe? Gosto mesmo. E tem muitas pessoas que, até inclusive onde a gente trabalha, que não gostam de vir trabalhar aqui no Horto. E eu gosto de trabalhar aqui, sabe? Aqui é natureza, um lugar maravilhoso. E a gente tem uma lembrança muito linda aqui no Horto Florestal, que eu venho aqui desde moleque, sabe? Quando eu era bem pequeno. E aqui antigamente era muito movimentado, muitas pessoas moravam aqui, familiares. Aqui no lago tinha um barquinho que tinha um rapaz que ele pegava e colocava o pessoal para andar no barco, assim 15 minutos, 20 minutos, e tinha muita gente, sabe? Então a gente tem uma história muito grande aqui, tá? Trabalhei na FEPASA há 19 anos, fui ferroviário, a gente depois começou, até prestou serviço aqui no Horto também, mesmo trabalhando na FEPASA, que aqui faz parte da ferrovia, né? A gente lembra também que a gente tem lá no Santa Cruz o Grêmio, e a gente jogava bola lá, 1º de maio, campeonato, e sempre a minha vida praticamente foi aqui o Horto, FEPASA, entendeu? Tem o campo aqui, o Navarro de Andrade, chamado, que hoje tem o campo, mas o pessoal não joga mais, e joguei muito aí também, a gente jogava de manhã, jogava contra o pessoal aí à tarde, sabe? E a gente tem uma lembrança muito linda aqui no Horto, uma lembrança mesmo maravilhosa. Foi assim, a vida da gente foi aqui, praticamente criado aqui, né? Tem bastante história assim, a gente ouve bastante, inclusive aqui nesse solar aqui, a gente sempre vê as pessoas, os guardas, as pessoas falar que antigamente escuta barulho, que vê coisas. O João Guarda falou que estava aqui um dia à noite perto da represa aqui, uma luz desceu, depois subiu. A gente ouve essas lendas assim, né? Que a gente faz o quê? A gente até acredita, porque não é tempo do passado deles, né? Porque aqui também teve muito escravo, né? Que passou escravos aqui nesse Horto Florestal. Então teve uma história muito grande. E o Navarro de Andrade, né? Inclusive eles que trouxe o eucalipto aqui o Brasil, trouxe semente de lá e ele que veio plantar aqui com o pessoal aqui, não só ele, né? Aqui nesse Horto Florestal. Então a gente vê muita história, muita lenda, as coisas que aconteceu. E, sei lá, a gente fica meio assim, né? Do solar tem esse, que o pessoal escuta barulho. Mas aí um dia eu conversei com um cara que trabalhou muito tempo aqui também, e ele disse que é muito tempo essas madeiras, escadas, que à noite elas estralam. E o pessoal já pensa que é homem. Uma vez um rapaz contou pra mim que vinha vindo aqui à noite e viu o Navarro lendo o jornal. Isso aí é lenda, né? Pra mim acho que é lenda, porque acho que a pessoa foi, acho que não volta mais. Eu agradeço de estar falando alguma coisa aqui do Horto, né? Porque a gente sempre trabalhou aqui e nunca teve oportunidade. Eu agradeço por essa oportunidade e bom dia pra vocês. Tchau. E a sociedade precisa participar mais, porque as pessoas gostam do Horto. E outra, tinha 18 hortos no estado de São Paulo, ligados à Companhia Paulista.
Só sobrou esse. Não tem mais hortos. Igual a esse não tem e outros não tem mais. Agora, o horto foi desenhado em 2002, ele foi classificado como floresta. O que não admite, por exemplo, na parte, não admite, por exemplo, florestas tem uma legislação específica, parque é outra. Os parques podem ser cobrados ingressos, as pessoas entram, pagam para visitar o parque. Aqui não pode, porque a floresta ela é autossustentável, ela tem que gerir a sua própria manutenção. E é o que não acontece, a gente não tem respaldo, né, do governo para isso. Eu atribuo a manutenção do horto na situação em que ele está ainda preservado em tese, né? Precisa muito mais, porque eu nasci aqui, eu acompanhei o tratamento que davam isso aqui por 58 anos. 58 não, porque eu depois me mudei na Bela Vista, que é paralela ao horto, bairro paralelo. Mas eu acompanhei. A minha infância feliz foi toda aqui. Então, o que acontece? Agora, a gente luta, as pessoas, a associação luta, consegue lutar precariamente para a manutenção disso aqui. Mas é preciso que a sociedade participe mais, sabe? Não é só vir, as pessoas têm que se envolver na causa, porque a causa é grandiosa e meia dúzia de pessoas não conseguem, sabe? E então tem fins lucrativos também a associação. Ela vive da manutenção que os sócios dão, pagam as mensalidades e com o dinheiro, às vezes, subvenção da prefeitura. Eu atribuo a permanência desse horto aí unicamente a poder sobrenatural. Porque de tempos em tempos tem um grupo que se une e vem em defesa do horto, entendeu? Porque se depender do homem, isso aqui já tinha acabado, sabe? E aí eu tenho uma paixão por isso aqui, eu, o seu Osmar, e a gente se entristece quando a gente vê que os serviços que a gente fez, que a gente prestou, eles deram resultado na época, mas aí não dão continuidade. Porque Rio Claro é privilegiada de ter um espaço dentro da cidade. E as pessoas pouco aproveitam, sabe? É um lugar de lazer, de saúde, de uma área verde, e que é um privilégio para a cidade ter essa área. Aqui você não precisa de renda. Você vem para cá com seus filhos, brinca, sabe? Respira ar puro, e é uma paisagem bonita, relaxante. É uma forma de atender a população, um lazer. E ainda aprender a manter a natureza viva, a ensinar as crianças o patrimônio que a gente tem aqui na nossa cidade. E é pouco aproveitado, é muito pouco aproveitado pelo potencial que tem isso aqui, a história que tem isso aqui, a escassez de florestas no país, e a que tem, que é a floresta amazônica, está sendo sempre desmatado. Isso aqui a gente bloqueou, o seu Osmar bloqueou o desmatamento aqui com um boletim de ocorrência, sabe? Porque saía madeira adoidada. Porque a gente tem ligação e a gente se entristece de ver a situação que está. A gente sai do horto, mas o horto não sai da gente.
Eu vim para cá com 18 anos. Meus pais trabalhavam na Companhia Paulista, só que eu morava em Porto Ferreira, compreendeu? Depois eu vim para cá, casei com a minha esposa, tenho três filhas, 5 netos e eu resido na Vila Paulista já faz 53 anos. Então eu gosto muito daqui. Eu e minha família, né, fomos praticamente criados aqui no Horto. Meus sogros trabalhou muito tempo aqui no tempo da FEPASA. Antigamente aqui tinha muito, cada um tinha seu serviço, tinha até apanhador de semente para reproduzir a semente e formar muda de eucalipto. Meu sogro trabalhou muito nessa parte aqui no horto, então tinha horto aqui, eles faziam, replantavam a semente aqui em jacazinho que seja, e depois ele transferia essa semente, plantava aqui em Rio Claro, ia plantar em Aurora. Então eu faço caminhada aqui no horto desde 1995, já faz 20 anos que eu faço caminhada. O dia que eu não venho de sábado, domingo, eu falo, filho, parece que tá faltando um negócio no meu corpo. Estou tão acostumado, porque eu tenho problema de diabetes, conforme você faz caminhada, a porcentagem de açúcar no sangue abaixa. Tem vezes aqui que eu estou lá na portaria, o rapaz que trabalha de porteiro diz que entra a base de 700, 800 pessoas por domingo aqui, fora o sábado, né? É bastante movimento. Então a turma vem mais final de semana aqui pro horto aqui, fazer caminhada, negócio de ciclismo, bicicleta, dá muito final de semana. Eu gosto. Eu gosto muito aqui na entrada, lá em cima, dá uma vista muito bonita, tem o lago também, aqui mesmo na plantação da Sapucaia também é um lugar bonito para quem não conhece, né? Então tem uns par de... Nos 9 quilômetros também a turma vai muito para lá, mas eu nunca fui nos 9 quilômetros, que lá é um lugar muito gostoso para fazer caminhada. Hoje mesmo, ontem mesmo, se passa de manhã, você levanta, está tudo a cerração, tudo aquela neblina, por causa dos eucaliptos, né? Mas aqui na Vila Paulista sempre foi um bairro meio frio. É porque a massa nativa que seja, o eucalipto que seja, tem benefício de muitas coisas, né? Por exemplo, pela umedecer a terra, muitas vezes chama água, que seja, chama chuva, né? Porque sabe que as árvores assim chamam chuva, né? Então é bom por causa disso. No tempo da companhia, o horto aqui não era essas matos nativas, era praticamente mais eucalipto só. Quer dizer, se for analisar bem, a gente não conhece, porque o horto é imenso, a gente conhece os lugares mais próximos aqui, né? Porque para analisar bem esse horto mesmo, essa floresta aqui, vai praticamente aqui perto de Remanso, perto de Araras, todo esse lugar abrange São Bento. E que aqui, 53 anos, dá para conhecer muito aqui no horto, né? E fora os animais que tem muito aqui no horto solto, que nem capivara, java-porco, coati, tatu, tem todos esses animais que tem aqui no horto. A turma fala que tem, mas eu nunca vi nem quero ver. Eu disse que aqui tem onça.
sou José Luiz Timone, sou engenheiro agrônomo. No fim do século XIX e no início do século XX, existia uma pressão muito grande em cima das terras agrícolas, das ferrovias e aquelas madeireiras, né, que estavam destruindo a nossa Mata Atlântica. E essa história do horto se confunde muito com a história do movimento ambientalista brasileiro. Na época do Império já havia essa noção de que nós tínhamos que poupar as nossas florestas e achar uma alternativa ao uso de madeiras. A grande matriarca de Edmundo Navarro de Andrade era a dona Veridiana Prado, que era esposa do Martinico Prado, que era o presidente da Companhia Paulista de Estrada de Ferro do Estado de São Paulo. Foi daí que veio a ideia de pegar o afilhado dela, Edmundo Navarro de Andrade, e mandá-lo para a Europa para estudar principalmente agronomia, principalmente se especializando em silvicultura, para que a companhia tivesse um programa, né, florestal condizente o que a época pedia. Com isso, Edmundo volta em 1905, já, né, com a ideia de que era necessário, então, ter um programa florestal para suprir as madeiras nobres nossas do interior de São Paulo. Então, Edmundo, com essas sementes vindas de Coimbra, né, Portugal, onde ele se formou, ele foi para o horto de Jundiaí, e em Jundiaí ele iniciou, então, os seus experimentos com essas espécies. Foram todos os experimentos feitos em grandes parcelas e ele começou a ser já um grande observador dos eucaliptos. Com a expansão de terra que se fazia necessário a ferrovia, eles compraram, né, em 1905 também, aqui o Horto de Rio Claro hoje, que é a antiga fazenda Santa Gertrudes, né, que era uma fazenda de café para serem utilizadas na eucalipcultura. Bem, qual é a ideia de Edmundo Navarro de Andrade? Ele teria que propor um manejo, né, que fosse suficientemente adequado para que essas espécies então produzissem principalmente dormente e postes. Ele foi utilizando a madeira para outros fins. Então ele começou a utilizar a madeira para construção civil, ele utilizou a madeira para dormentes, ele também iniciou uma parte interessantíssima que está no museu e no solar Edmundo Navarro, o uso da madeira para a confecção de móveis. E também alguns vagões da ferrovia eram de madeiras internamente forradas, também foram contemplados com a madeira do eucalipto. No museu, aqui de Rio Claro, que iniciou-se em 1916 com o VEC. Iniciou-se apenas com 2 salas e logo essas salas se ampliaram, né, e tem o formato que até hoje está representando. São várias salas, né, que compõem esse museu. E o que tem esse museu de muito representativo? Na época que iniciou-se a eucalipcultura, Navarro sofreu muitas críticas dizendo que o eucalipto era um deserto verde. E até hoje, então, tem muita gente que tem essa visão de que é um deserto verde. Então, Navarro fez questão de começar a fazer um estudo dos animais que viviam debaixo do eucalipto e na floresta do horto, principalmente naquelas áreas que eram desmatadas. Nesses levantamentos de biodiversidade, ele comparou, então, uma floresta nativa, o que tinha de biodiversidade e o que tinha de representatividade no eucalipto. Hoje, nós podemos dizer que se confundem. Os animais se adaptaram, principalmente porque se tornou o único abrigo viável na região de Rio Claro, é a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade.
transformou-se numa verdadeira arca de Noé. Está abrigando todos os animais e esses animais hoje já estão começando a se reproduzir e procurando outros fragmentos de floresta na região para poderem sobreviver. E é interessante que eles continuam no próprio corredor ecológico de mais de 100 anos. A sustentabilidade dessa floresta está hoje embasada e principalmente num ponto de conservação de água. Nós temos alguns tributários, né, do rio Ribeirão Claro, que é o Ibitinga, o São Francisco, o Prone, que são importantíssimos para o Ribeirão Claro e para a captação da água de Rio Claro. Quanto aos benefícios que a floresta tem para Rio Claro. Uma vez eu produzi um trabalho e eu elencava os 10 benefícios que a floresta tinha que ter, que ela produzia para Rio Claro. Ela purificava o ar, ela regulava a transpiração e respiração, portanto amenizava o clima de Rio Claro. Ela servia de uma barreira dos particulados sólidos que vêm principalmente da zona ceramistas de Santa Gertrudes. Ela conservava e conservava, né, a questão dos recursos hídricos, né, dos mananciais, que nós já falamos atrás, mantinha uma rica biodiversidade e também servia um grande polo para a questão da educação ambiental. Eu também, na época, eu falava de 10 ameaças. Esse trabalho eu fiz na época de 2000 e ele é muito presente hoje, que seriam os incêndios, as invasões, o lixo que são jogados, o manejo mal efetuado, árvores, falta de reposição florestal, tudo isso então leva a uma insustentabilidade. Eu sou Augusto Parente Sobrinho, mais conhecido como Augustinho Parente. Moradores de muitos anos da cidade de Rio Claro, nascido aqui na cidade de Rio Claro, conhecedor a partir dos meus 10 anos dessa beleza que nós consideramos da cidade de Rio Claro, o nosso horto florestal, hoje floresta do estado. Foi aqui que eu, na minha infância, passei uma grande época da minha infância aqui, visitando as coisas que tinha aqui na floresta, que era o museu, o solar, o centro de convivência. Aqui nós tínhamos também o abastecimento das viaturas que participavam da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E o caminho que eu considerava desde menino até a minha juventude, que era a beleza do horto, eram os calipsos da floresta, muito verde, que a gente considera que é o pulmão da nossa região, aqui de Rio Claro, aqui da nossa região, sendo Araras, Colherópolis, Santa Gertrudes. E a partir da Fazenda de Café, quando o doutor Edmundo Navarro criou, junto a uma história que ele tinha sobre as áreas de eucalipto, trouxe os eucaliptos para Rio Claro,
junto à Companhia Paulista de Estrada de Ferro, para fazer os dormentos, as madeiras, a criação das próprias oficinas da nossa região, inclusive a região de Rio Claro, a grande oficina de vagões que tinha, de madeira, na época que os vagões eram todos de madeira, os carros de madeira, e também os carros, como os passageiros, como os carros de carga, era muita madeira. Então era levado de tudo aqui, o trabalho das florestas, do nosso eucalipto, que há muitos anos a gente conserva isso aqui como a história da cidade. Os meus familiares trabalharam aqui como operacional, aqui com meu tio Júlio, Florindo da Silva, seu filho Orlando, seu filho Silvio e a Thalina, que fazia parte da portaria. Essa história também do Dr. Navarro de Andrade, algumas coisas que ficaram da história, quando ele veio de Coimbra, veio de Portugal, já formado como engenheiro, essas coisas, é uma história que o meu avô, o Benedito Florindo da Silva, me contou na minha infância. Eu escrevi uma poesia que virou música, que é a história mais ou menos que a gente fala da cidade de Rio Claro e do Horto Florestal. Rio Claro, terra de Siqueira Campos, escravo que nunca perdeu a glória, sendo herói como um soldado. Rio Claro, padronagem mil, embelezando a cidade, maravilhoso jardim. Tem o Horto Florestal, apontando lá no céu, o Cruzeiro do Sul. Galhardo como troféu, seus primeiros arranha-céu. Rio Claro, a nossa querida cidade azul. Eu cortei, que é comprida, viu? É?